Ele sempre tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Você pode ter certeza de uma coisa: se você não está bem, Deus Ele quer melhorar. Se você não está caminhando, você pode ter certeza que Deus Ele vai voltar a fazer você caminhar. Se você não tem glorificado o nome do Senhor, você vai voltar a glorificar. Porque essa é a vontade dEle para mim e para você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vamos ler um outro texto complementar, em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, porque se nós estamos aqui pelo Senhor, para o Senhor e com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que tu és o Deus que esquadrinha os corações, e tu conheces, Senhor, cada coração aqui presente, Senhor. Pai, o meu pedido ao Senhor é que o Senhor venha trazer o refrigério, que o Senhor venha trazer novamente a alegria, Senhor, ao nosso coração, a paz, Senhor, que só o Senhor pode dar. Que toda dureza, toda frieza, Senhor, toda mágoa, toda dor, que ela caia por terra agora, em nome de Jesus. E que nós sejamos alcançados, Senhor, pela tua palavra, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que levanta e nos coloca de pé, a palavra que traz vida, Senhor. Senhor, fala conosco, Deus. Ministra, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, aquilo que está no teu coração, Pai. Que seja, Deus, feita a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Que todas as muralhas, Deus, que todas as barreiras, Senhor, elas venham cair por terra, e que a tua vontade prevaleça, para a glória do teu santo nome, Senhor. Que nós oramos e lhe agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podeis assentar em nome de Jesus. Deus, Ele falou bastante ao meu coração, porque é bem verdade que nós enfrentamos todos os dias as adversidades, e essas adversidades muitas vezes elas tentam nos parar, elas tentam fazer esmorecer a nossa fé. Mas as adversidades, na verdade, elas surgem para ser enfrentadas. Quando a palavra de Deus ela fala que eu sou templo do Espírito Santo, e quando eu ouço a pastora Giane dizer que Deus ele nos formou desde o ventre da nossa mãe, para quê? Para em nós fazer morada. Deus ele nos forma, Deus ele nos cria para morar em nós. Nós não somos pessoas vazias, nós não somos templos vazios. E quando Deus ele fala que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, não é uma opção. Não é uma opção. É uma ordem. É um mandamento.
Porque quando Deus ele olha para mim e para você e vê que nós precisamos um pouco mais dele, ele está disposto a nos encher. E Deus ele colocou um tema nessa mensagem, ele colocou no meu coração, eu compartilhei com a Isa e com o Lucas hoje no escritório. E o tema dessa mensagem é vida em chamas. Vida em chamas. Por quê? Por quê? A Bíblia está falando, Deus ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade, pastor? Não, vamos falar sobre isso. Eu quero saber quem é o Espírito Santo na sua essência. Quem é este que me enche? Ou quem é este que me vê cheio dele? O Espírito Santo, ele é o vento que sopra. João 3,7 diz: o vento sopra onde quer. Ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que é nascido do Espírito. Nós não vemos, a gente não consegue ver o vento. Nós conseguimos ver o que o vento faz, de balançar as árvores, não é? Nós conseguimos ver o Espírito Santo? Não. Da mesma forma que eu consigo sentir o vento, eu consigo sentir o Espírito Santo. E nós conseguimos dizer, sem medo de errar, que Ele está aqui, que Ele está conosco, que Ele está em nós. E o vento ele sopra. O vento ele leva muitas vezes a sujeira para longe. Mas não só isso, o vento ele traz o refrigério. Ele traz muitas vezes a calmaria que nós precisamos. O vento ele tem esse poder. E esse vento é o Espírito Santo do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz também que o Espírito Santo ele é o poder. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O poder de nos manter de pé. Quando o Espírito Santo está em mim, eu consigo sentir esse refrigério. Eu consigo sentir também esse poder, esse fortalecimento. Nada pode nos abalar, porque o poder que está em nós não vem de nós, mas vem daquele que é o onipotente. Ele vem daquele que tem todo o poder, porque na nossa fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. Ainda que eu ande pelos vales, pelos desertos, ele me sustenta, ele me fortalece. Ele diz para mim e para você: não temas. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, o vento ele traz o refrigério, o poder ele me fortalece, ele me mantém de pé. Mas o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz também que ele é a paz. Mateus 3,16 diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Nós sabemos que a pomba, ela simboliza a paz. E a palavra do Senhor diz que somente o Senhor
pode nos dar a paz que o mundo não pode dar. Ei, pode estar acontecendo uma tormenta, isso não vai me abalar e nem te abalar, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. A paz do Senhor está em nós. Nele nós confiamos, nós olhamos para o alto e nós sabemos que o Senhor está olhando para mim e para você. Esse Espírito Santo que faz morada em mim e em você, aonde a palavra do Senhor diz que eu preciso ser cheio dele. Então eu estou cheio de quê? Da paz do Senhor. Eu estou cheio do poder do Senhor. Eu estou cheio do refrigério do Senhor. Mas não para por aí. O Espírito Santo é a água. A água que sacia a nossa sede. João 4, 13 e 14 diz: Ele mesmo disse, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Só o Espírito Santo do Senhor tem esse poder de nos conduzir para a vida eterna. Ei, olha o que Jesus está dizendo. Se eu beber desta água, não somente sacia minha sede, mas do meu interior vai jorrar. Por quê? Porque o Espírito Santo ele faz morada em nós. O Espírito Santo ele começa a trabalhar primeiramente no nosso interior. A limpeza que nós passamos quando buscamos ser cheio do Espírito Santo, ela acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Você sabe quando que o sorriso começa novamente a voltar, a brotar novamente através dos seus lábios? Quando o Espírito Santo começa a trabalhar em um lugar na nossa vida que traz a dor, a mágoa, a tristeza no nosso olhar, que é no nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Esse é o Espírito Santo trabalhando em mim e em você. Você consegue entender o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu quero que você tenha uma vida, não no raso, mas uma vida plena em mim. Que a gente consiga viver tudo isso que o Espírito Santo ele pode oferecer para mim e para você. E muitas vezes nós não estamos vivendo isso, porque nós ainda falamos, falta algo, falta mais presença. Porque se a gente não vigiar, o nosso eu, ele volta a governar. E nós ficamos tão cheios de nós mesmos, e que Jesus ele é colocado para fora, o Espírito Santo é colocado para fora. Aí ele precisa dizer para mim e para você: eis que estou à porta e bato. Para quê? Aí ele fala: se ouvires a minha voz, entrarei e cearei com ele. Ou seja, o Senhor, ele está querendo voltar para um lugar de onde ele nunca deveria ter saído, mas na verdade ele não saiu porque ele quis. Nós colocamos muitas vezes ele para fora. Nós ouvimos o testemunho de Jeane. Será que só Jeane que fez essa oração dizendo que ele estava equivocado? Muitas vezes nós não verbalizamos isso através da oração, mas as nossas atitudes falam isso. Mas não é o que Deus quer. Deus ele quer olhar para nós e nos ver cheio dele. Cheio dele.
e nós vamos ser cheios dele. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o selo e o penhor. Eu fui pesquisar isso, porque isso aqui é muito sério. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da tua glória. Mas cheios fomos, mais longe iremos. Ei, preste atenção numa coisa. Efésios 1, 13 e 14. Aqui fala que quanto mais cheio formos, mais longe iremos. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, você pode ter certeza, nós vamos caminhar longe. Nós vamos chegar a lugares que nunca chegamos. O contrário também é verdadeiro. Quando nós temos pouco dele, logo logo se para, logo logo se frustra, logo logo se desiste. É igual um carro. Se você coloca meio tanque, você vai até um lugar, mas se você encher o tanque, você anda muito. Na vida espiritual não é diferente. Agora preste atenção nisso. O que significa o selo? Quando a palavra de Deus diz que nós somos selados no Espírito Santo, o selo se aplica para atos ou objetos a fim de autenticá-los, fechá-los, marcar uma propriedade. É Deus dizendo: ei, você tem um dono. Nós temos a marca da promessa. O penhor é uma segurança para a realização de um contrato. Ou, essa parte é o que eu gosto mais, ou uma garantia do pagamento de uma dívida. A dívida ela foi paga. Lembra que Jesus ele foi crucificado, ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Ele pagou um preço que eu e você não poderia pagar. Só que depois ele é assunto aos céus. E ele fala: não deixarei vocês só, enviarei o Consolador, o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor, ele precisa estar em nós. Você sabe por quê? Porque isso é uma necessidade minha e sua. Isso é uma necessidade minha e sua. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós buscamos estar cada vez mais cheio do Espírito Santo, você não entra aqui somente para assistir o culto. Você entra para cultuar. Eu faço essa oração com o Senhor sempre. Senhor, se o Senhor tem coisas sobrenaturais, eu quero vivê-las. Eu quero vivê-las. Eu não quero viver no raso. Eu quero ir mais profundo. Existe um preço, pastor, existe. Mas esse preço que nós pagamos para ser cheio do Espírito Santo, para viver esses momentos sobrenaturais com o Senhor, ainda é mais barato do que o preço que o mundo cobra. Bem mais. Mas aqui eu preciso buscar isso, porque essa busca é minha, essa busca é sua. Não é à toa que ele diz: buscar-me-eis. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Essa vigília aqui é para quem? É para todos aqueles que querem vir aqui e receber algo novo da parte do Senhor. Ah, porque fulano poderia estar aqui, cicrano
não poderia estar aqui. Não, o que importa é que nós estamos aqui. E Ele também está. Ele também está. Glória a Deus. Para mim partir para a conclusão, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, Ele é o fogo. O Espírito Santo, Ele é fogo. Atos 2, 3, 4 diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quem está cheio do Espírito Santo não experimenta uma frieza espiritual prolongada ou duradoura. É apenas um momento. Porque eu não vou dizer para você que ninguém esfria espiritualmente, eu não vou dizer isso. Porque tem dia que a gente levanta, parece que está meio que no avesso. E eu vejo um propósito de Deus nisso. Porque se eu estou com sede, eu vou aonde tem água. Se eu olho para mim e vejo que eu estou esfriando, eu preciso ir aonde tem fogo. Porque eu sei que o frio ele mata, mas o fogo do Senhor, ele não me queima. O fogo do Senhor, ele me aquece. O fogo do Senhor, ele me purifica. O fogo do Senhor, ele não permite eu andar nas trevas, porque o fogo do Senhor, ele é luz, ele ilumina, e ele quer fazer a gente queimar. A nossa vida, para estar cheia do Espírito Santo, ela precisa estar no altar. A minha vida precisa estar no altar. Porque se a minha vida está no altar, a minha vida ela vai estar em chamas. Porque a palavra do Senhor diz, em Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Eu já experimentei muitas vezes a frieza espiritual de não ouvir Deus, de não sentir Deus, de ler a palavra do Senhor, parece que eu nunca tinha lido na minha vida e não entender nada, de fechar os olhos, de ter acabado de ler um texto e não lembrar nem o texto que eu tinha lido. E eu perguntar para o Senhor, o que está acontecendo comigo? Quem tem sede quer água. Quem está frio precisa se aquecer. Quem está angustiado precisa de alívio. Quem está sujo precisa ser limpo. E o Espírito Santo do Senhor, ele faz tudo isso na nossa vida. Só precisamos querer, ansiar, desejar e dizer para o Espírito Santo: tu és bem-vindo aqui. Toma a minha vida. Se eu não tenho paz, eu preciso dele, porque ele vai trazer a paz sobre a minha vida. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu glorifico o nome do Senhor em qualquer circunstância. Quantas adversidades nós já passamos. E a minha oração sempre é: Senhor, tu sabes todas as coisas.
E esses últimos dias eu tenho falado para o Senhor: Tu conheces o meu coração, Tu sabes o que está aqui, Tu sabes os meus desejos, não digo materiais, mas os meus desejos espirituais. Ele sabe. E o que eu quero? Cada vez mais ser cheio do Espírito Santo. Eu quero viver o sobrenatural de Deus, que a palavra do Senhor diz que tem preparado para mim e para você. São experiências novas, sim, quando? Todos os dias. Porque todos os dias Ele tem algo novo para mim e para você. Esse de repente é todos os dias. Deixa eu contar um testemunho para vocês, antes de falar para vocês orar. Nem sei quanto tempo que eu tenho, mas amém. Meu tempo é até Jesus voltar. Domingo eu preguei aqui, e eu preguei sobre portas abertas. Eu contei um testemunho que quando eu fazia uma venda no Alphaville, eu dava um glória a Deus lá. Lembra? Na segunda-feira eu tive um meeting para ir, de um lançamento lá no Hotel Odara. Foi eu e Lucas só lá da El Raj Imóveis. E lá estava lotado de corretores. Ia haver um sorteio de 3 iPhone. E eu profetizei, não é uma palavra jogada ao vento. Eu disse: eu vou ganhar um iPhone. Eu fui almoçar com o Deise no shopping, a gente resolveu umas coisas. E nós passamos em frente da banquinha da FCL. Aí tinha lá promoção de capa para o celular, o iPhone 11. Aí eu olhei para a caixinha e eu falei: não vou olhar para aquela caixinha, porque aquele é do 11 e eu vou ganhar o iPhone 15. Deise olhou para mim e falou assim: amém, você vai ganhar o iPhone 15. E nós fomos embora. Cheguei no escritório, ela ficou lá, peguei Lucas, nós fomos para Odara. E eu cheguei lá, a moça falou assim: Josenir, falei: sou eu. Ah, está aqui os seus cupons. Me acompanha aqui até a urna. Ela me ajudou a preencher. Aí ela destacou e colocou na urna. Eu falei assim: eu vou ganhar um iPhone. Aí ela fez assim, ó, ela colocando na urna aqui, ela fez assim para mim: oi? Eu falei: eu vou ganhar um iPhone. Aí ela olhou para mim e falou assim: boa sorte para o senhor. Eu falei: amém, mas eu vou ganhar um iPhone. E quando eu saí, encontrei um diácono lá do Cristo Rei. E ele chegou: e aí, varão, bom te ver aqui e tal. Conversamos, vai ter um sorteio do iPhone, né? Eu falei: eu vou ganhar um. Aí ele olhou para mim e falou: vai? Eu falei: vou. Ele falou: deixa um para mim. Eu falei: deixa, são 3, eu vou ganhar só um. Aí ele olhou para mim e falou assim: amém. Bateu nas minhas costas e saiu. Eu fui lá para a mesa. Sentou eu e Lucas numa mesa que era para 6 lugares. Aí eu encontrei um outro corretor, que eu vi que ele estava só ele e o primo dele. Falei: senta com a gente. Aí chegou mais outros 2 corretores também, de uma outra imobiliária. Falei: senta todo mundo aqui, vamos ficar só nós aqui mesmo. Aí aconteceu o evento. De repente a Helena falou: olha, agora eu quero chamar aqui as pessoas que vão concorrer ao iPhone. Aí chamou fulano, cicrano, tal, Josenir, El Raj. Eu levantei na mesa, eu falei para ele: ó, eu vou ganhar um iPhone. Isso aí. Aí um ainda brincou, falou bem assim: se você ganhar o iPhone, você vai pagar a janta. Eu falei: você vai pagar a janta para mim. E subi lá no palco. Não é altar, é no palco. Fizeram o primeiro sorteio. Fizeram o segundo sorteio. O terceiro sorteio, a Eliana que foi fazer. Ela enfiou a mão lá na urna. E eu em espírito eu falei: Senhor, esse tanto de gente aqui, para mim ganhar, é só o Senhor. Ela pegou o papel e eu só escutei o El Raj. Aí ela falou bem assim: Josenir El Raj. Eu dei um glória a Deus que vocês não estão entendendo. Porque eu estava lá atrás, tinha uma galera na minha frente: glória a Deus. Eu falei. E ela ouviu. Quando eu falei assim, eu falei, ela fez assim, ó. Me deu o microfone. Imagina o que aconteceu. Eu cheguei, peguei o microfone, quase. Eu falei bem assim, ó: glória a Deus e glória a Deus, no microfone, mas não nesse tom, com aquela energia,
com aquele entusiasmo, você está entendendo? Porque os outros dois ganharam. Eu falei, rapaz, eu não sou assim, eu celebro. E eu dei 3 glórias a Deus daquele jeito. Agora deixa eu te contar uma outra coisa. Quando eu entreguei o microfone para o dono da área, o pessoal começou a gritar, mais um, mais um, mais um. Aí o dono falou, não, vamos sortear mais um. Aí a Rose, que trabalhou comigo, inclusive na Ginco e na Elrage, ela falou assim, você falou que você ia ganhar. Eu falei que eu ia ganhar. A palavra, ela tem poder, Rose. Sabe o que ela falou para mim? Profetiza na minha vida. Profetiza, Josenê. Só que estava ela, a Cida e a Silvânia. Eu conheci as 3. Eu falei, não posso profetizar só na vida dela. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, uma de vocês 3 vai ganhar um iPhone. Aí ela olhou e falou assim, amém. Aí a outra falou, amém. E a Silvânia, amém. Sortearam um iPhone, sortearam 2, porque o cara sorteou 3 a mais. No último, o Johnny Rotter que pegou, o arquiteto. Aí ele olhou a ficha e falou bem assim, Silvia Vidal. E não apareceu ninguém com o nome de Silvia Vidal. Aí a Silvânia falou bem assim, mas não é Silvânia Vidal? Aí a Eliana pegou, deixa eu ver aqui, Johnny. Silvânia Vidal. Aí ela vibrou. Aí eu desci de lá, e eu falei assim, olha, como que Deus é na minha vida e na vida daquele que crê? Fala para mim. Sabe o que eu preciso fazer? É abrir a boca? Não. Primeiro eu preciso acreditar que Deus ele está comigo, que Deus ele está com você, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E eu celebrei demais aquilo. Eu compartilhei com a Cícera, com a minha esposa, quando eu cheguei no escritório. Falei, olha, vocês não sabem como que é essa alegria de Deus fazer isso com você. Não é pelo bem, não é pelo valor do bem, mas é pelo fato dele dizer para mim, para você, creia, acredita. Como que eu vou viver as coisas sobrenaturais do Senhor se as pequenas eu não creio? Como que eu vou querer ser cheio do Espírito Santo se eu não busco? Se eu não policio os meus pensamentos? Se eu não combato os sentimentos ruins que geram no meu coração todos os dias? E eu digo, não, Senhor, eu não quero isso. Eu preciso policiar. Porque quando eu policio, quando eu falo, Senhor, isso aqui eu não quero, eu estou dizendo para o Senhor, porque isso não provém de Ti, mas o que vem de Ti eu quero. Eu quero. Minha esposa queria ir para o Planalto da Serra, porque faz tempo que a gente não vai para lá. Nem no aniversário da mãe dela não deu para ir. Aí ela falou assim, e agora nós vamos? Falei, não vamos, você não viu a escala que a Giane fez? Eu falei, eu não tenho coragem de ligar para ela e falar, olha, coloca outro no meu lugar. Não tenho, sabe por quê? Porque é para Deus, cara. Eu não queria estar lá com ela. Eu queria. Deus, Ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas Ele sabe o quanto que é importante para mim estar aqui. O quanto é importante para mim estar aqui. Porque Ele sabe o que eu tenho pedido para Ele. Eu tenho falado para Ele, eu quero mais. Eu preciso de mais. Eu preciso, Senhor, que todos os dias o Senhor cresça em mim e eu me diminua. Porque só assim eu consigo me sentir melhor. Porque quando eu estou cheio de mim mesmo, eu me sinto a pior pessoa na face da terra. Eu não sei você, mas eu me sinto dessa forma. Eu quero ser melhor. Eu tenho buscado deitar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque eu estou buscando trabalhar a verdade, trabalhar a palavra. E eu sei que isso vai me fazer cada vez mais cheio do Espírito Santo. E essa é uma vontade minha? É. Mas a vontade maior é dele.
a maior vontade de nós sermos cheios do Espírito Santo é dele. Deus, ele quer usar cada um de nós. E ele vai usar cada um de nós. Do jeito dele. Do jeito dele. Fique de pé em nome de Jesus. Quem está com a vida no altar nunca esfriará, nunca viverá com impurezas, pois o fogo purificará. Não andará nas trevas, porque o fogo ele ilumina, clareia e gera luz. Se algo está faltando em sua vida, não está vivendo em paz, não se sente limpo, alguma coisa o incomoda, está desanimado, frio espiritualmente, o Espírito Santo ele pode mudar a sua realidade. Ele quer te purificar, te limpar, te encher e te fazer queimar novamente. Eu fico lembrando que tanto Sansão como Davi, quando o Espírito Santo os tomava e eles deparavam com um leão, qualquer um de nós, pelo medo, nós correríamos, sim ou não? Eu não vou falar para você que eu iria enfrentar, que não enfrentaria. Mas se o Espírito Santo me tomar da mesma forma que tomou Sansão e Davi, ou tomar qualquer um de nós aqui, com certeza, nós não vamos correr. Sabe por quê? Porque quando o desafio vem, ele vem para ser enfrentado e derrotado. Porque a palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós. E eu preciso enxergar isso. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Espírito Santo do Senhor, faça desse lugar, Senhor, como o Senhor fez, Senhor, em Pentecostes, Deus. Que o Senhor venha derramar, Senhor, o fogo consumidor, o fogo purificador, o fogo, Senhor, que venha nos aquecer, mas não somente aquecer, mas que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, nos fazer queimar, nos incendiar, Deus. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha nos revestir, Senhor, desse poder que só vem do Senhor. Isso é uma necessidade, Senhor, da igreja do Senhor deste lugar. Em nome de Jesus, Deus, eu lhe peço, Pai.